Olá, hoje nós, alunos do grupo 4 da cadeira de Programação 2, falaremos um pouco sobre a linguagem C, mostraremos um código mínimo, a sua compilação e execução. Olá, me chamo Luiz e vou falar um pouco da história e das características da linguagem C. A linguagem de programação C é uma linguagem de alto nível, a qual tornou-se bastante popular e bem-sucedida entre as demais linguagens de programação existentes. Como exemplo da utilidade, os sistemas operacionais Linux, Windows e Unix foram desenvolvidos em C. O Chromium, kernel do Google, também foi desenvolvido em C, ou ainda diversos jogos e motores de jogos são criados em C. Seu surgimento ocorreu em 1972, nos laboratórios Bell, por Dennis Ritchie, sendo revisada e padronizada pelo ANSI, American National Standards Institute, em 1989. Apesar disso, tal linguagem de programação é considerada de difícil aprendizado, em virtude de seus muitas vezes complexos conceitos, tais como os ponteiros, como também a falta de clareza da explicação de alguns conceitos, por exemplo. De fato, alguns conceitos não são absorvidos imediatamente, porém, indubitavelmente, as demais características comportadas por essa linguagem a tornam altamente útil. Dentre elas, pode-se citar: possui uma estrutura simples, porém de grande portabilidade. Ou seja, é difícil encontrar arquiteturas que não possuam um compilador para C. É considerada uma linguagem de alto nível também. Isso significa que seu código aproxima-se mais da linguagem humana do que da linguagem de uma máquina. Possui um grau de abstração relativamente elevado. Possui uma forma de implementação que reduz a complexidade, tornando a aplicação muito mais eficiente. Além disso, cabe destacar que o compilador da linguagem C gera códigos mais enxutos e velozes do que outras linguagens. Meu nome é Sóstenes, e dando continuidade àquilo que já foi falado anteriormente, outra característica bastante marcante da linguagem C é o fato dessa linguagem ser procedural, ou seja, ela permite que um problema complexo seja decomposto em diversos módulos, os quais consistem em diversos problemas menores e de mais simples resolução, favorecendo assim a resolução do problema geral de maior facilidade e maior rapidez. Uma outra característica da linguagem C é o fato dela fornecer o acesso de baixo nível à memória, favorecendo assim o acesso e a programação de microcontroladores. Finalmente, uma característica distintiva da linguagem C é o fato dela permitir a manipulação dos ponteiros, os quais armazenam endereços de memória e assim favorecem ao programador e permitem também que ele manipule e utilize endereços de memória ao longo do programa. Podemos destacar também a influência da linguagem C sobre outras linguagens. Na realidade, muitas das linguagens que temos atualmente sofrem influência da linguagem C. Como podemos observar na imagem, neste diagrama, nós podemos observar que as linguagens que se encontram mais próximas da linguagem C possuem influência direta da linguagem, ou seja, possuem características muito próximas da linguagem C, desde a forma da estrutura, da sintática do código, até a formação lógica do código. Outra característica também que podemos destacar é que quanto mais distante essas linguagens estão da raiz desse diagrama, ou seja, da linguagem C, menor será a influência da linguagem. Ou seja, as características inatas da linguagem C são perdidas e dispersas, mas ainda assim, essas linguagens sofrem influência direta da linguagem C. Como exemplo, podemos destacar as linguagens C++, Python, PHP, C Sharp e também o Java. Ainda acerca das semelhanças da linguagem C com outras linguagens, nós podemos destacar que a principal característica de semelhança entre essas linguagens é a estrutural sintática. Ou seja, as linguagens se assemelham bastante na forma como os códigos são construídos, nas estruturas e nas funções que são chamadas nos códigos. Como, por exemplo, nesta imagem, nós podemos perceber a semelhança entre a linguagem C e outras 3 linguagens. Podemos perceber também que a estrutura de repetição, o laço, ele é muito semelhante para todas as linguagens, para todas as 4 linguagens. Porém, a forma como as linguagens são imprimidas diferenciam de uma para outra. Eu me chamo Railane e eu vou explicar o processo de compilação de um código.
Para que um programa em C funcione, é necessário que o código-fonte esteja bem construído. Isso vale tanto para códigos mais simples quanto para os mais avançados. O código-fonte ele nada mais é do que um conjunto de palavras e símbolos de um programa, e nele estão contidas todas as instruções daquilo que o programa deve realizar. O código-fonte, que é escrito pelo programador, no primeiro momento de nada serve ao computador, pois a forma que ele é escrito é utilizado para que os programadores possam compreender e ter mais facilidade naquilo que escrevem, ou seja, para possibilitar ao programador o maior entendimento do conteúdo que está escrito de uma forma não binária. Portanto, é necessário um tradutor, que é algo que possibilita a tradução da linguagem humana para a linguagem de máquina. Dessa forma, o conceito de compilação do arquivo se torna necessário. De modo simplificado, a compilação é o processo de tradução da linguagem humana, que é o código-fonte, para a linguagem de máquina, o código-fonte compilado. Cabe destacar também que muitas vezes a compilação é associada a um único processo, porém na realidade consiste no conjunto de várias etapas, que são elas o pré-processamento, a verificação sintática, compilação e link-edição, conforme a imagem mostrada. Agora que entendemos o processo de compilação, é necessário que entendamos o que ocorre em cada etapa separadamente. Na pré-compilação, antes de iniciar-se a compilação propriamente dita, o arquivo é submetido a uma análise pelo pré-processador, o qual expande o arquivo código-fonte. Então ocorre a remoção de comentários e a interpretação das diretivas de compilação utilizadas, as quais iniciam com o símbolo de hashtag. Depois ocorre a verificação sintática. Nessa etapa, basicamente, ocorre uma verificação na escrita do código-fonte, isto é, se há alguma linha do código o nome de alguma função escrito incorretamente, se algum parêntese não for fechado adequadamente, se há falta de vírgula ou ponto e vírgula, entre outros. Na compilação, cada arquivo do código-fonte do programa é processado, sendo criado um arquivo objeto para cada um deles. Cabe enfatizar que nessa etapa não é gerado o código executável do programa. Porém, nessa etapa ocorre a transformação do código escrito em uma linguagem humana para a linguagem de máquina. Já na link-edição, nessa etapa, todos os arquivos objeto que fazem parte do programa criados na etapa anterior ou ainda as próprias bibliotecas serão unidos e gerarão um arquivo único executável, o programa em si. Olá, meu nome é Cícero e hoje irei apresentar sobre as funcionalidades estruturais da linguagem de programação em C. Pois bem, a maioria dos programas escritos em C, desde os mais simples aos mais complexos, comumente eles apresentam uma estrutura básica, tal como o exemplo a seguir. Este programa não possui uma finalidade específica. Na realidade, a sua única utilidade é apenas escrever uma mensagem na tela Olá Mundo. Porém, neste momento, o foco deve-se ter não apenas da finalidade do programa. Entretanto, é uma análise estrutural acerca do mesmo. No primeiro momento, nós começamos com as declarações globais definidas. Ou seja, nós vamos utilizar a diretiva include. A include, ela representa as bibliotecas de funções que serão utilizadas dentro do programa. Analogamente, é como se nós imaginássemos que nós estamos escrevendo uma receita de bolo. E a receita, ela começa com uma lista de ingredientes. Ou seja, no caso do programa em C, os ingredientes eles são as bibliotecas que você vai utilizar, que você inclui dentro do programa. Ou seja, você usa o include e você vai incluir, analogamente, os ingredientes utilizados dentro do programa. Mas não se preocupe por enquanto com termos técnicos, pois eles serão trabalhados na aula de séries. Agora, toda receita ela tem um conjunto de instruções para misturar os ingredientes. Ou seja, no programa em C, essas instruções elas são escritas dentro da função main. A função main tem como finalidade
tudo que você colocar dentro dessa função é o que o programa vai fazer. Ou seja, como no exemplo anterior, analogamente, o que ele iria cozinhar. Isto é, será nela onde todas as funcionalidades do programa vão acontecer. Serão chamadas funções, declaradas variáveis e onde vai ocorrer a entrada e a saída de dados. Por exemplo, na função printf, é como se eu dissesse ao programa: mostre algo na tela. É como se eu estivesse dizendo: agora adicione uma xícara de açúcar, por exemplo. Então, se eu colocar a funcionalidade printf, é como se eu estivesse dizendo ao programa para falar: olá mundo. Eu destaco novamente que não há uma necessidade de se preocupar com as utilizações específicas desse programa. Por enquanto, neste instante, ela apenas deve ser entendida como uma forma de imprimir valores dentro da tela e uma forma de exemplificar as funcionalidades básicas dentro da linguagem de programação em C. Dando continuidade ao nosso vídeo, nós vamos exemplificar um programa começando ele do zero. Bem, nós vamos começar abrindo o PowerShell, já no servidor, claro, e utilizando o editor VI. VI, o nome do nosso código, ele vai ser example.c. Lembrando que quem não está familiarizado com o editor VI, eu recomendo que estude o Webminal. Ele vai estar te ajudando a estar se orientando melhor dentro do Linux. Enfim, uma vez criado o arquivo, a gente já vai começar a incluir as bibliotecas. Include stdio.h. Já que esse código é bem básico, bem simples, não precisa de mais bibliotecas além dessa. A gente já segue incluindo nossa int main, nossa função principal. Lembrando que aqui dentro desses parênteses não precisa de nada, não há motivo para você botar. Se você quiser botar alguma coisa, você pode botar void também, vai fazer a mesma coisa, não vai mudar o funcionamento. Seguido pelas duas chaves início e fim. Essas duas chaves elas vão estar delimitando o seu bloco de código. Dentro desse bloco de código é onde você vai estar digitando os comandos, tá ligado? As ordens que seu programa vai fazer, as operações, etc. Tudo que tiver fora disso, ele não vai realizar, porque não tem motivo de ele realizar, não está dentro do bloco de código. Inclusive vai apontar erro. E por fim, você não pode esquecer do return 0. O return 0 é o que vai indicar que seu programa acabou, que ele está finalizado e que todas as funções, todas as operações que seu programa deveria realizar foram realizadas com sucesso. Então ele vai finalizar o código com isso. Então a gente já vai seguir dando alguma função para ele. A gente tem que fazer o código fazer alguma coisa. No caso, eu quero que ele printe alguma coisa. Vamos lá, printf. Lembrando que você tem que sempre respeitar a pontuação e a sinalização correta, porque senão ele vai apontar erro. O Word clássico. Pronto. O código está completo, a gente está no modo normal. O servidor ele não está apontando erro, porque se for o caso, nosso servidor ele aponta erro. Bom, tá vendo? Faltou um ponto e vírgula. Pronto, sem erro. 2.x. Agora, para compilar, a gente vai utilizar o GCC. O GCC ele tem um conjunto de chaves que vão servir para fazer a compilação correta do código. Ele vai analisar erro, ele vai gerar o executável. No caso, eu já tenho um conjunto de chaves que são pré-determinadas para mim, tá ligado? Vocês podem estar procurando essas chaves pela internet e fazer o próprio conjunto. No caso, ele compilou certinho, não houve nenhum erro.
Entendeu? Se eu der um ls, listen, ele já vai apontar aqui o arquivo executável, que é o example.x. Para executar esse arquivo, eu vou só botar ponto barra e o nome do arquivo em questão, no caso example.x. Ele executou aqui, ele printou Hello World. Só como vocês podem observar, ele está colado no prompt de comando. Nesse caso é porque ele não tem uma quebra de linha aqui. Logo eu vou ter que voltar no editor e adicionar uma quebra de linha. No caso, a quebra de linha é representada por _n. 2.x para sair salvando. Vou compilar usando o GCC. Compilou tudo certinho, agora eu posso executar. E ele printou certo agora, ele já pulou a linha, ele está com tudo bonitinho, o prompt de comando no lugar onde ele deveria estar e etc. Agora, se eu tentar compilar com erro, ele não compila. Inclusive, graças a essas chaves, ele vai estar mostrando o erro. Vamos voltar lá no editor. Vou apagar aquela mesma coisa, ponto e vírgula. Pronto. Vamos sair salvando e aplicar o GCC de novo. Como vocês podem ver, a gente tem esse erro aqui, está faltando coisa no código. Ele não conseguiu compilar e apontou o erro. Quando isso acontece, é só voltar lá, procurar o erro, se você conseguiu identificar ele corretamente. Corrigir, sair, compilar. E você já pode estar executando seu código de novo corretamente. Então, nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado. E semana que vem tem mais. A gente vai estar falando sobre indentação de código. Até!